Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a implementação da LGPD nas empresas. Como que funciona esse processo, qual que é o tempo que demora, varia de empresa para empresa? É o que vamos tratar no vídeo de hoje. O que acontece? Seja a sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, o processo de implementação da LGPD ele vai ser o mesmo. O que vai definir se o seu processo vai ser mais demorado ou não, se o seu processo vai ser mais caro, né, mais precificado ou não, é o nível de maturidade da sua empresa em relação à proteção de dados, certo? Hoje, o processo de implementação nas empresas, ele varia entre 4 a 5 fases, né? As 5 fases são as mais completas e mais utilizadas nas empresas hoje para implementação. Quais fases são essas? É a fase da conscientização, do planejamento, estruturação, implementação e, por último, monitoramento da empresa. Vou explicar para vocês resumidamente cada fase destas. A primeira fase é a fase da conscientização. Nessa fase, o profissional de dados, a empresa, a consultoria que contratou, né, para poder implementar, eles vão primeiramente conscientizar aquela empresa a respeito da LGPD. Vai ser um processo de conscientização, primeiramente, né? Explicar o que é LGPD, a importância da LGPD, porque quando se explica o que é a LGPD e a importância dela, quando a pessoa consegue entender a importância da lei, ela dá mais valor ao aprendizado daquela lei, né? Dá mais valor a todo o processo de implementação que acaba se tornando mais fácil, certo? Após essa fase de conscientização, vem a parte do planejamento. O que é o planejamento? O planejamento é a oportunidade em que a empresa, juntamente com a consultoria e com o profissional de dados, eles vão fazer um levantamento do nível de maturidade daquela empresa na proteção de dados. Independentemente da LGPD, a empresa, né, todas as empresas, elas devem ter um certo nível de segurança, deve ter um software, deve ter um antivírus instalado, deve ter um e-mail profissional, né, para evitar vazamento de dados, para evitar ser hackeado, isso independente ou não de LGPD. Quando o profissional de dados, quando a consultoria, ela inicia os trabalhos nessa empresa, ela vai fazer o levantamento desse nível de maturidade. Até que ponto que aquela empresa está protegendo os dados dos seus clientes, né, os dados em geral da sua empresa. Então, a partir daí é que vai se partir para a próxima fase, que é a fase da estruturação. O que essa fase é? Essa fase ela vai ser definida juntamente com a diretoria da empresa. Tem que ser feito diretamente com a diretoria da empresa, onde eles vão decidir, onde vai se decidir quais fases vai ser implementado o programa de adequação da LGPD. Quais serão essas fases? O que será feito em cada fase? Também vai ser definido os valores que serão gastos e também o cronograma que vai, né, o prazo que vai levar para que essa implementação ocorra. Agora vem a quarta fase. A quarta fase é a fase mais importante e mais demorada do projeto. O que essa fase é? É a fase da implementação da LGPD na empresa. Essa fase é onde efetivamente vai se adequar aquela empresa à LGPD. Nessa fase é que vão ser revistos todos os contratos da empresa, onde vão ser analisados os riscos de cada departamento daquela empresa em relação ao tratamento de dados. Oportunidade também é que vai ser feito treinamentos, né? Deve ser feito treinamentos dos colaboradores, dos terceirizados ligados àquela empresa. Oportunidade também em que vão se contratar softwares, vão se contratar antivírus, vai tudo que tem de acontecer na fase de implementação agora na fase 4, onde vai se realmente colocar em prática a LGPD naquela empresa, para que se faça uma plena adequação. E a fase 5, né, a última fase, essa fase ela é, como se diz, opcional para a empresa. Opcional no sentido de que a empresa ela pode continuar contratando aquela mesma assessoria que já lhe fez a implementação, ou ela pode optar por contratar um DPO, que é um profissional à parte, de sua livre escolha, desde que tenha esse DPO na quinta fase, que é a fase do monitoramento, onde vai se monitorar
onde vai se manter a qualidade de todo o trabalho que já foi feito. Não basta simplesmente a empresa implementar o serviço, implementar a lei. Ela deve também manter a qualidade daquela implementação, ela deve manter a segurança das informações, certo? Então, nessa fase, a empresa, ela deve, conforme o artigo 41 da lei, ela deve, contratar obrigatoriamente um DPO para que esse profissional de dados, ele venha não só manter a qualidade daquela empresa em relação à proteção de dados, como também esse DPO, ele vai ser o canal de comunicação direto entre a NPD e aquela empresa. A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar aquela empresa. E ele vai manter esse liame, essa ligação entre a NPD e a empresa, para poder responder a todas as solicitações que o órgão fizer em relação àquela empresa, certo? Bem como também o DPO, que é esse encarregado de dados, ele vai também responder a todas as solicitações dos titulares de dados em relação àquela empresa, né? Quando a empresa trata um determinado dado, não existe um dado que não tem dono. Todo dado ele tem um dono, ele tem um titular. Então, o DPO ele vai ser o responsável por receber todas as reclamações, sugestões e solicitações dos titulares de dados que aquela empresa trata, certo? Então, essa vai ser a última fase onde vai se manter essa adequação, em pleno vigor, bem como também deve-se contratar o DPO para que ele fique a cargo daquela empresa. O DPO ele vai participar em dois momentos, ele vai participar no momento da adequação e ele vai participar também no momento em que já está tudo adequado e deve se manter, deve se manter aquela adequação. Não há como fazer isso sem o DPO, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, mas para explicar mesmo como que é esse processo de adequação, apenas resumidamente, É lógico que é um processo muito mais profundo, mas apenas para exemplificar para vocês as fases, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero o feedback de vocês aí nos comentários, nas inscrições. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.